Oi, esse aqui é o Projeto Tungstênio e hoje nós vamos ver um pouco sobre a adivinhação de quantidades em relação a algumas coisas. Espero que vocês gostem. Oi, eu sou o Felipe e hoje nós vamos falar sobre jujubas. Mas sobre quantas? Nós vamos falar, existem tantas? Vamos lá. Vocês já devem ter visto algum tipo de desafio onde você é questionado a respeito de uma certa quantidade de qualquer coisa num determinado espaço ou volume. E não existe bem uma barreira para até onde você consegue adivinhar alguma coisa com determinada chance de erro. Mas qual será a maior quantidade que nós, seres humanos, conseguimos visualizar? Bem, é uma pergunta bem difícil e antes de sequer tentar respondê-la, precisamos definir algumas coisas. Por visualizar, só quero dizer que a gente tem completa noção daquilo que a gente está falando. Mas o problema não é visualizar. O problema é a quantidade que a gente está visualizando. E para isso eu gostaria de dar uma explicação matemática sobre o assunto. Vamos lá. Bem, quando vamos aprender números, nós agrupamos eles numa coisa chamada conjuntos. E, bem, é mais fácil eu mostrando do que falando. Primeiramente, nós desenhamos uma linha reta com uma seta na ponta, indicando para qual sentido ela cresce. E a partir daqui nós podemos começar a marcar os números que nós queremos demonstrar para qual conjunto. Primeiramente, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai. Esses são os números ditos como os mais comuns na natureza e recebem o nome de naturais, tendo isso aqui como símbolo, então, os naturais. Uma vez que nós temos os naturais, nós temos os sobrenaturais, digo, inteiros, que nada mais são do que os naturais negativos. E é basicamente isso. Assim como os naturais são os números subsequentes da origem com a diferença de uma unidade inteira, os números inteiros são todos os pontos nessa linha com a diferença de uma unidade inteira. E seu símbolo é uma letra Z, que vem do alemão Zahl, que significa estranhamente só número. E isso se deve porque a noção de ter o conjunto dos números inteiros não negativos, isto é, o conjunto dos naturais, é uma coisa relativamente recente. E só em algumas coisas mais modernas veio se mostrar necessária. Bem, a partir daqui dos números inteiros, nós podemos entrar no conjunto dos números quebrados. E isso até que faz bastante sentido, mas não é esse o nome. Nós temos alguns representantes desse conjunto como 0,5, menos 1,7 e 1,9. E ele é representado pela letra Q, que vem de quociente. E o nome desse conjunto é o conjunto dos números racionais. E racionais porque eles têm que ser escritos na forma de fração. Como você pode observar, menos 1,7, 0,5 e 1,9 todos podem ser escritos em frações, como menos 1,7, 17 sobre 10, 0,5, 1 sobre 2, 1,9, 19 sobre 10. E o próximo conjunto, se nós temos o conjunto dos racionais, é o conjunto dos irracionais. E dessa vez não é piada. Continua. E dessa vez não é brincadeira, eles são conjuntos irracionais. E eles contêm, como eu já havia dito, o número π, que é uma relação entre o perímetro de uma circunferência e o raio dela, entre outras coisas. O número de Euler, que é um número que define alguns crescimentos naturais, enfim.
E, não sei, raiz de 2 e por aí vai. Que, enquanto você tem números que podem ser escritos na forma de fração nos racionais, os irracionais vão conter os números que não podem ser escritos de maneira tão simples, sendo esses aqui alguns representantes. Você tem, na verdade, infinitos, assim como todos os conjuntos têm, mas esses 3 aqui exemplificam. Só dizendo, eles são dízimas não periódicas. Mas agora, nós chegamos a uma questão que os matemáticos uma hora chegaram. Esses 2 conjuntos, eles são complementares, no sentido de que você tem números que não podem ser escritos em fração, que podem ser escritos em fração, se anexando de alguma forma. E eles viram que eles precisavam ser anexados porque a língua entre esses 2 é muito tênue. E, de maneira geral, ela não é realmente necessária em muitas coisas. Em algumas sim, mas eu não vou abordar elas nesse vídeo. E eles viram que se você fizesse a união desse conjunto aqui, você tinha o conjunto dos números reais. E esse conjunto sim é um conjunto vastamente utilizado na matemática, assim como os inteiros e os naturais, porque ele é o conjunto de todos esses conjuntos aqui. Ele contém todos esses conjuntos, eles estão contidos. Nesse cara aqui, a gente tem os números que podem ser escritos em fração e que não podem ser escritos em fração, ou seja, os racionais e os irracionais. Mas aqui nós chegamos num ponto muito crucial da matemática, que é, e se nós quiséssemos inventar um número? E eu vou exemplificar isso da maneira mais simples possível. Se nós tivéssemos a raiz quadrada de 4. Bem, todos nós sabemos que a resposta disso é mais ou menos 2. Sendo esse mais e esse menos frutos da regra de sinal. A regra de sinal, ela é uma regra bem simples. Ela diz que quando você tem 2 semelhantes, eles sempre dão positivos, e quando você tem 2 diferentes, eles sempre serão negativos. Isso para pares. Para ímpares, você tem outra história. Mas o importante é dizer que você sempre vai ter um número positivo de 2 números iguais sendo multiplicados ou divididos. Vamos supor que eu quisesse fazer uma coisa bem diferente disso aqui. Vamos supor raiz quadrada de menos 4. Porque aqui na frente é mais 4, certo? Então, aqui... Bem, isso é uma coisa bem complicada, porque... Digo, isso aqui não tem como dar um resultado certo. Porque, bem, isso aqui precisa ser positivo. É uma premissa para você ter uma raiz quadrada, certo? Não. E eu vou explicar isso desenvolvendo raciocínio em cima dessa coisa aqui. Se você tivesse isso, você pode escrever isso de outra forma. Que é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. Certo? A única coisa que eu estou fazendo aqui é escrevendo isso de outra forma. O próximo passo é você separar essas raízes quadradas. Raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. Aqui nós chegamos num ponto bem peculiar, porque isso aqui, nós sabemos o valor, mas isso aqui, não. Ok, mas vamos tentar continuar o raciocínio. Isso aqui tem que dar 2 vezes essa jossa aqui. Convencionou-se chamar isso aqui, essa raiz quadrada de menos 1, de I minúsculo. Isso parece bem besta e isso aqui não parece fazer muita diferença, mas é importante. Porque isso aqui vai definir esse conjunto que a gente vai ver agora. Esse conjunto, ele não tem muitas aplicações no dia a dia e tal, mas ele é muito importante. E eu coloquei na descrição diversos vídeos a respeito do assunto. Mas é importante que você saiba que esse conjunto, por mais que ele não seja muito usado, ele é muito importante. E é o conjunto dos imaginários. Bem, esse conjunto aqui, como eu já expressei, ele é dado mais ou menos desse jeito. Você tendo unidades imaginárias.
Mas outra coisa muito importante de vocês entenderem é a relação desses dois conjuntos. Porque real e imaginário, semanticamente, é quase que oposto, certo? Uma coisa que é real, ela não é imaginária, pelo menos na língua. Mas aqui não é oposto. É de certa forma complementar, mas de um jeito muito especial. Ao relacionarmos esses dois conjuntos, a gente precisa falar de um terceiro conjunto. E eu sei que você pode tá achando que isso aqui é muito complexo. Mas não é, não se preocupe. O que esse conjunto aqui tem de especial é que não só ele é o conjunto que engloba todos os números de todos os possíveis na matemática atual, provavelmente do futuro, mas ela tem uma regra bem simples, que eu vou colocar esse pontinho aqui na frente para ilustrar. Qualquer número que pertence a esse conjunto tem que ser expresso da forma f de x igual a ax mais b, e sendo a parte real do número, b a parte imaginária do número, e x e y, bem, x qualquer número que você quiser, e y esse cabra aqui, a raiz quadrada de menos 1. Tudo isso aqui parece bem interessante, certo? Mas dessa forma que eu coloquei, é chato. Eu admito, eu passei bastante tempo para tentar desenvolver isso da maneira mais simples possível. As implicações disso aqui são bem legais. E é elas que eu vou relacionar ao tema desse vídeo. Primeira coisa, todos esses conjuntos aqui, eles se relacionam de uma forma muito legal. Não tô falando dessa relação aqui toda louca, mas deles de maneira gráfica. E eu preparei uma coisa bem especial aqui para mostrar para vocês. Vocês podem reparar que, por exemplo, o número 2, ele pertence aos naturais, aos inteiros, aos racionais, aos reais e aos complexos. Isso é muito doido, né? Um número pertencer a quase todos os conjuntos, exceto por 2. E isso nos remete ao fato de que tudo isso aqui pode ser expresso de uma maneira gráfica muito legal. E eu preparei uma especialmente para esse vídeo. Na verdade, eu pedi para um professor meu me ceder a oportunidade de usar ela aqui, que é uma forma bem simplificada de tudo que eu acabei de explicar. Aqui você tem o conjunto dos naturais contido no conjunto dos números inteiros, que está contido dentro do conjunto dos racionais, ao lado dos irracionais, que junto formam os reais. Aqui fora tá os imaginários e aqui tá os complexos. Uma falha desse diagrama é que ele não expressa muito bem a intersecção que os reais têm com os imaginários. Mas isso não realmente é importante para esse diagrama em si. Uma outra coisa que eu queria falar antes de partir para o diagrama é que os imaginários têm algumas funções mais aplicadas. Você tem na parte da elétrica, alguns polinômios também usam esses números, e você também tem um pouco isso na parte de localização de radar, quase que num plano cartesiano, só que entre reais e imaginários. De novo, todos os links que eu estiver falando estão na descrição. Agora eu vou escrever alguns números aqui no meu diagrama. Número 2, o número menos 2, o número menos 1/5, o número 2/7, o número π, o número e, o raiz quadrada de menos 4 e, por que não, o raiz quadrada de menos 16. Eu coloquei muitos números aqui no meio. Na verdade, 6, 8... são 8 números. E eles estão colocados no lugar certo, mas dessa forma eles estão errados. É esse ponto que é super importante da gente entender, para que toda a explicação que eu dei para vocês faça sentido em relação às quantidades. Uma coisa muito importante na hora de colocar números em conjuntos é colocar um pontinho na frente do número. E eu vou fazer isso para cada um deles aqui. Esse ponto, ele não diz muita coisa, mas eu vou explicar o que ele infere. Aqui, eu vou pegar dois números distintos, mas eu quero que vocês me acompanhem até o final do raciocínio para vocês entenderem. Não, eu não tô louco. Eu peguei dois números distintos, mas eu não coloquei eles de forma que eles pareçam. O primeiro número, ele vai ser que nem
esses números aqui. Mas o segundo número ele vai ter nomezinho. Agora a gente pode fazer uma distinção entre os dois. Isso aqui é um elemento. Isso é o que cada um desses números, na verdade, representa. Não quer dizer que aqui você tem duas unidades, dois, sei lá, prédios, qualquer coisa. Isso aqui não expressa uma quantidade. Isso aqui expressa o nome de um dos elementos ali. No caso, esse aqui é o elemento 2. Esse aqui é o elemento menos 2. E por aí vai. Isso aqui é um elemento. Agora, isso aqui, senhoras e senhores, pasmem. Isso aqui é uma... Isso aqui é uma quantidade. E toda essa explicação aqui foi só para poder diferenciar o que a quantidade de jujubas nesse pote aqui é diferenciada em relação ao número que isso aqui exprime. Eu espero que isso aqui tenha ficado bem claro, porque isso aqui é bem importante. Então tudo isso foi para explicar o que esse número aqui significa. Mas é importante dizer que o número de jujubas desse pote aqui, ele existe, mas ele é muito difícil de ser calculado. Digo, se cada jujuba tivesse uma massa igual, se elas estivessem colocadas de uma forma que todas ocupassem o menor espaço possível e que talvez se nós soubéssemos o volume de ar que está aqui dentro, tudo ajudaria. Mas essas condições não são muito realistas. E, enfim, se você se deparasse com um pote de jujubas desse aqui, eu acho que dificilmente você acertaria, sem saber esses fatores. Mesmo sabendo, ainda você tem que fazer uma matemática. Mas uma coisa importante de dizer, talvez, é que pessoas que trabalhem com jujubas, talvez tenho uma noção de quantas jujubas tem aqui muito maior que a de vocês, certo? Eu não tenho conhecimento de ninguém que trabalhe com o setor de jujubas, mas com certeza isso seria um fator que ajudaria no processo. Outra coisa é que você mesmo, dentro de períodos diferentes, você pensaria que aqui tem mais ou menos jujubas. Digamos que você tá morrendo de fome ou quer comer alguma coisa doce. Isso aqui poderia variar muito em relação a quando você não estivesse com fome ou qualquer coisa. E essa diferença pode variar muito dependendo de quando você estiver pegando isso. E é curioso que o mesmo pote de jujubas possa valer coisas diferentes para pessoas diferentes. Bem, e isso pode nos deixar com duas conclusões. A primeira é que não importa quantas jujubas tem no pote, mas talvez quantas jujubas tem no pote para você. E a outra é que jujubas são deliciosas. E como sempre, obrigado por assistir.